Olá, boa tarde a todos, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia diante do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma tarde. Ontem não fiz vídeo, hoje volto a fazer vídeo. Hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra em Romanos capítulo 8. Palavra poderosa, poderosíssima em Deus. E peço que o Espírito Santo venha falar com cada um de vocês. A palavra que eu vou fazer menção, ela está no verso 32 do capítulo 8 de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Fala conosco. Que essa palavra vá e ela produza o efeito para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus, ele não poupou o seu filho. Por mim e por você. O que mais ele vai poupar? Se ele não poupou o próprio filho. Quem aqui teria coragem de dar o filho para pagar os meus pecados? Quem aqui teria coragem de dar um filho porque eu sou legal, porque eu gosto de mim? Acho que ninguém. Eu também não daria. Tenho 2 filhos, eu também não daria meus filhos pelos pecados de outras pessoas. Mas Deus, ele fez isso por mim e por você. O amor dele não tem comparação. Não tem nada aqui na terra que vai se comparar ao amor de Deus. Um amor ágape, um amor perfeito por mim e por ti. Então, se Deus deu seu filho, também nos dará com ele todas as coisas. A gente tem vivido tempos acelerados. Tudo se tornou mais fácil. Uma pesquisa antigamente, eu ia na biblioteca, no período contrário ao meu estudo, e aí eu ia para a biblioteca, encontrava a Barça. Quem lembra da Barça? Queria fazer um trabalho sobre um determinado país, ia lá na letra. Afeganistão. Aí pegava a letra A da Barça, e aí ia estudar. Hoje em dia, com a Wikipédia, com o telefone, com o tablet, com o computador, se tornou tudo mais fácil. Qual é a consequência disso? Tudo se tornou mais acelerado. A gente acabou pulando etapas da nossa vida. E a gente acabou também aprendendo a não resolver certos conflitos. Aumentaram os problemas psicológicos por causa dessa aceleração no tempo. As pessoas estão mais ansiosas, querem resolver tudo mais rápido, querem uma maneira mais fácil de conseguir as coisas. E não existe maneira mais fácil e mais correta de conseguir as coisas senão através do sangue de Jesus. O Pai, a qual clamamos Abba Pai. Esse Abba tem aqui nesse capítulo 8 de Romanos, ele vai falar sobre Abba Pai. E é interessante, o nome desse canal aqui é Como é Bom Ter um Pai. E eu gosto muito dessa tradução, que ele vai falar assim, Abba Pai. E esse Abba, para o judaísmo, ele tem como uma tradução de papai. Um jeito carinhoso que os filhos têm de falar com seu pai. E esse é o nosso papai. Tem cuidado de nós de uma maneira sensacional. E deu seu filho para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Se Deus deu seu filho unigênito, se deu seu filho do seu amor, por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida, o que será que esse Deus também não pode fazer por você? A fé é o combustível do nosso milagre. A palavra do Senhor, ela nos diz que pedimos e pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios deleites. E ela também vai dizer que a gente não pede, não recebe porque não pede. A gente tem que orar um pouco mais ao Senhor, acreditando que se Ele deu o seu Filho por nós, Ele também dará todas as coisas. O que você tem precisado hoje? O que tem te afligido? O que tem te perseguido? O que tem te abalado? O que tem tirado a tua esperança, a tua fé? O quê? Coloque hoje diante do Senhor, meu amado. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com você. Eu, há muito tempo atrás, ouvi esse chamado do Senhor para falar do amor de Jesus. E eu tenho certeza que eu não estava preparado. E talvez eu nunca esteja preparado para Deus. Mas quando eu venho com o pé, Deus, ele vem com o chão. No momento que eu me exponho, quem fala é Deus. Aqui quem está falando não sou eu. Aqui é o próprio Senhor. Ele me usou, tenho muitas cicatrizes de uma vida de pecado que eu vivi. Mas essas cicatrizes proporcionaram em mim, forjaram em mim, uma couraça. Eu observo os homens de Deus e o próprio Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele era um fariseu, conhecia a lei.
Era um homem duro, matava os outros, perseguia a igreja. Então esse homem tinha uma couraça. Não tinha Cristo, mas tinha uma couraça. No momento que ele se encheu de Cristo, o Senhor falou para ele: esse vai saber o que é padecer por mim. Ele tem a couraça dura, ele tem uma casca grossa para padecer por mim. Eu precisava passar pelo que eu passei para aprender a recorrer ao Senhor e a depender do Senhor. Porque se eu não tivesse passado por isso, se as coisas na minha vida tivessem sido fáceis, eu ia achar que era por causa do meu intelecto, que era por causa da força do meu braço, eu ia achar que é por causa da influência política, eu ia achar que é por conta do meu dinheiro e nunca ia aprender a depender do Senhor. Mas a gente é forjado nas batalhas. Eu agora me recordo em Provérbios que ele fala assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro. Assim o Senhor prova os corações. A gente vai olhar para o processo do ouro, como é que o ouro ali vai ser purificado, e tem uma característica bem interessante. Quando o ourives, ele pega uma determinada peça de ouro, e aí ele coloca ali no forno, joga o ácido, aquece aquela determinada temperatura, aquele ouro começa a ferver, começa a sair a impureza, ele vai purificando aquele ouro. E qual é a característica que apresenta quando aquele ouro está purificado? Quando ele começa a refletir o rosto do ourives. Quando o ourives ele vai ali, coloca aquele ouro e ele consegue se enxergar no ouro, quer dizer que aquele ouro está purificado, ele já não tem impurezas. E se o Senhor prova os corações, assim como o ourives prova o ouro, essas batalhas da minha vida, o que elas querem mostrar? No momento que você olhar e já não vê mais eu, mas vê Cristo em mim, eu estou pronto. A minha aprovação deu certo. Eu precisava passar por toda essa dor e essa aflição que eu passei para entender que se Deus deu seu Filho unigênito para mim, para padecer no meu lugar, Ele também vai me dar todas as coisas. Mas às vezes a gente precisa apanhar para entender que Deus ele vai nos dar todas as coisas. No momento que pedirmos e colocarmos diante de Deus. Nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo intercede por nós. Porque muitas vezes a gente não sabe orar como deve. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe para que a gente precisa daquilo. E muitas vezes Deus ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Mas a palavra diz, será que se Ele deu Jesus, Ele não dará contigo todas as coisas? Para completar essa palavra, eu aprendi que o combustível no nosso milagre é a fé. Você tem orado por uma casinha, por um carrinho, por um empreguinho? Talvez não seja isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar uma casona, um carrão, um emprego top. Deus ele quer te dar tudo com excelência. Ele te fez para reinar. Ele te fez para dominar. Mas muitas vezes a gente tem se permitido ser dominado. Se Deus deu o seu Filho unigênito, vai nos dar todas as coisas. Ore hoje. Mas ore de uma forma diferente. Primeiro, com fé. Sem nada duvidar. Porque o homem que duvida, ele se assemelha à onda do mar, que ela vai e volta. Ah, será que vem Deus? Ah, será que não vem? Ah, as coisas parecem que vão dar certo. Aí eu começo a acreditar. Aí começa a vir alguma coisa contrária, eu deixo de acreditar. Aí aquela onda do mar vai e volta. Assim tem sido minha fé, eu não vou alcançar nada de Deus. Seja uma fé firme no Senhor. Acredite no Senhor. Mas ore hoje com ousadia. Quero um emprego top, Senhor. Eu quero um emprego melhor. Eu quero estudar a faculdade essa. Se essa for a vontade do Senhor, se aquilo for benefício para a tua vida, Ele vai te dar. Mas ore hoje com ousadia. Peça algo mais do Senhor. Não peça a casinha, o carrinho, não. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de tudo isso daqui. Tudo tem um esforço certo para conseguir. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para ficar com os braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Se você ficar só de braço cruzado esperando cair do céu, é difícil. Ore primeiro com fé, mas descruza teus braços. As únicas coisas que têm caído do céu é água, raio, de vez em quando caem os aviões. Mas nada tem caído na nossa mão de mão beijada, não. Existe um esforço. Assim como o céu é tomado por esforço, muitas coisas na nossa vida é tomado por esforço. Mas eu digo a você, consagre ao Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos.
Se Deus deu seu Filho para morrer em meu e seu lugar, também nos dará com ele todas as coisas. Esse é o nosso Deus, um Deus de provisão, um Deus que cumpre as promessas e ele não vai ficar te devendo nada. Se você hoje ouviu a minha voz, aliás, se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor, porque mais ele fará na tua vida. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. Espero que Deus abençoe vocês. Eu estou me colocando aqui, mas quem fala é o Espírito Santo. Até o que o Espírito Santo me conduziu para falar com vocês. E mais uma vez eu vou relembrar o que a palavra de Deus diz. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele vai te dar. Ele é o teu Deus, ele é o teu Pai. Nesse mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte, que ele é o nosso Abba Pai. Abba, ali no meio do judaísmo, eu não sei se a palavra é hebraica, vou procurar a tradução depois, mas eu sei que ela significa papai. Ela é um apelido carinhoso para pai. É o papai. Esse é o nosso papai. E como chamar de papai um pai que é duro, que é rígido, que é bravo? Não, a gente chama de papai aquele papai que é zeloso, cuidadoso, protetor. Deus, ele te ama de uma forma especial. E ele quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Ore, mas não se esqueça, ore com ousadia. O que você quer de Deus, coloque no Senhor. Dê detalhes ao Senhor. Senhor, eu quero um emprego assim, assim, assim. Quero entrar esse horário, sair esse horário. Quero ganhar esse tanto. Se assim for a vontade do Senhor, eu tenho certeza que ele vai te dar. Mas olhe com ousadia e acredite. Porque esse Deus é um Deus de milagre. Que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. E que Deus os abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.